No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Leitões são entregues como parte de pagamento em acordo na Justiça do Trabalho. Trabalhador conta agora com aplicativo para busca de vagas no mercado de trabalho. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre a escravidão contemporânea e a persistência da cultura escravocrata nas relações de trabalho no Brasil. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Leitões são entregues como parte de pagamento em acordo na Justiça do Trabalho. Trabalhador conta agora com aplicativo para busca de vagas no mercado de trabalho. E no bloco de entrevistas, a advogada Carla Carneiro fala sobre a escravidão contemporânea e a persistência da cultura escravocrata nas relações de trabalho no Brasil. O Hora Extra está começando agora. Leitões são entregues como parte de pagamento em acordo na Justiça do Trabalho. Trabalhador e empregador percorreram 36 quilômetros para selar o acordo. Ambos ficaram satisfeitos. Foi aqui, no Núcleo de Conciliação do Fórum Trabalhista em Goiânia, que empregado e empregador que moram no interior de Goiás chegaram a um acordo inusitado. A história é a seguinte: o trabalhador era encarregado de uma obra de construção e precisou acionar a justiça para receber uma dívida trabalhista que envolve pagamento de 13º, férias, FGTS e outras verbas rescisórias. O processo se arrastou durante um ano, até que numa audiência de conciliação ficou decidido que o ex-empregador, dono de uma construtora, devia pagar R$11.000 ao empregado. O valor foi dividido em 5 parcelas e é aí que vem a novidade. O ex-patrão pediu que uma dessas parcelas de R$ 2.500 fosse quitada com a entrega de 10 leitões do tipo marrão, que é o porco adulto, mas ainda em fase de engorda. A advogada do trabalhador conta como foi o processo. Bem, o trabalhador Wellington, ele me procurou inicialmente para reconhecimento do vínculo, que em que pese ele já está trabalhando com essa empresa, com o senhor Divino, que era o empregador, há mais de 3 anos, em média. A empresa ela foi constituída um pouco posterior. Então, ele reivindicava verbas contratuais e rescisórias também. E o seu Divino teve a iniciativa de ligar para o Wellington, né? O seu Divino, que era o empregador, ligou para o Wellington, que é o trabalhador, e eles formularam um esboço de um acordo e procuraram a Justiça do Trabalho. Inclusive, uma das parcelas do acordo foi composta por leitões, que é uma coisa bem incomum, né? Mas que nesse caso deu muito certo. Ainda de acordo com a advogada, o empregado ficou satisfeito com o acordo. Foi interessante sim, porque o processo já se arrastava há um tempo, né? Eram pessoas próximas umas da outra, né? Satisfez a necessidade do trabalhador naquele momento, né? E também do empregador. Segundo o juiz titular da 6ª Vara de Goiânia e coordenador dos Centros de Conciliação, não é comum o pagamento in natura, ou seja, quando a dívida trabalhista não é paga em dinheiro, mas de outra forma, como neste caso. Realmente, como nós estamos no capitalismo, é claro que nós queremos que o pagamento seja em dinheiro, mas há casos como esse que houve uma inviabilidade da conciliação em face do valor, porque o trabalhador queria um valor maior e o empregador naquele momento não dispunha do dinheiro. E aí vem toda a capacidade do juiz e dos servidores, todo o treinamento que é dado para os servidores da Justiça do Trabalho, aí nós lembramos do nosso treinamento e oferecemos aquela solução criativa. Mas como que nós podemos resolver esse processo que não for o pagamento de dinheiro que falta? Aí veio a solução da própria parte, que ele disse: olha, eu tenho os leitões lá na fazenda. Imediatamente a outra parte se interessou pelos leitões. O juiz destaca também que a divulgação na TV da Semana Nacional de Conciliação, realizada em maio deste ano, foi fundamental para a solução do conflito.
tudo começou aí, uma audiência não agendada, que as partes vieram espontaneamente. E aqui encontraram um ambiente propício para a conciliação, porque eles foram atendidos imediatamente. Excelência na prestação de serviço público, cidadania em primeiro lugar, é o que preza o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, é o que é o objetivo da Justiça do Trabalho brasileira. Para quem tem interesse em chegar a um acordo trabalhista com mais agilidade, a conciliação é o caminho mais indicado. Então, as partes que querem conciliar e tenham um processo em andamento podem, a qualquer momento, comparecerem presencialmente aqui, as duas partes, porque nós não intimamos, então eles comparecem. Imediatamente é designado um conciliador para atendê-lo. Mas se ele não quiser comparecer, ainda assim, ele pode conciliar, porque o Tribunal de Goiás é um tribunal moderno, eletrônico. Então, ele pode entrar no site do nosso tribunal, tem um ícone conciliação virtual e fazer a sua proposta. Porque um mediador, um conciliador atua mandando, replicando a mensagem para a outra parte e um juiz homologa eletronicamente, sem ele estar aqui presencial. É a Justiça do Trabalho no terceiro milênio. O trabalhador conta agora com aplicativo para busca de vagas no mercado de trabalho. A ferramenta também permite que o usuário acompanhe a situação do benefício do seguro-desemprego e tenha acesso a informações sobre abono salarial, entre outros serviços. Em busca de emprego há 8 meses, Renato veio a este posto de atendimento do Cine na esperança de achar uma vaga para motorista de caminhão. Por enquanto não encontrou nada. Mas a atendente o informou sobre uma maneira que vai facilitar bastante a vida dele nessa corrida para sair do desemprego. É o aplicativo Cine Fácil, lançado pelo Ministério do Trabalho. Aqui ele pode consultar as vagas disponíveis e até marcar entrevistas. Pretendo, porque poupa bastante tempo, né? Não precisa estar vindo até aqui. Você vai ter acesso às vagas de emprego, né? De acordo com o seu perfil, né? Isso, acesso mais fácil, mais rápido. Por meio do Cine Fácil, o trabalhador também pode consultar informações sobre seguro-desemprego, verificar o histórico de contratos de trabalho e acessar dados sobre abono salarial, como PIS, FGTS e outros. Tudo assim, bem fácil de manusear. Hoje o aplicativo Cine Fácil, ele traz como maior vantagem a funcionalidade da pessoa em casa, certo? Baixando o aplicativo no celular e de qualquer lugar do mundo onde ele tem internet, ele consegue acessar as vagas de emprego, marcar entrevista e verificar também outros dados. Hoje ele só precisa deslocar para o Cine se ele não tiver um computador em casa para ele fazer o cadastro. Senão, né, no site do Emprega Brasil ele pode fazer o cadastro, não precisa nem vir aqui para fazer o cadastro. Para ter acesso ao serviço, não basta baixar o aplicativo no celular. É necessário visitar o site empregabrasil.mte.gov.br, cadastrar os dados pessoais e gerar um código de acesso. O aplicativo você pode baixar ele na loja do Android, certo? Ainda não está disponível para o iOS, mas logo em breve também estará. Lá no aplicativo, nas lojas do Android, ele vai digitar Cine Fácil, procurar o aplicativo do Cine e ir lá e clicar em baixar. Após baixar, ele pode entrar no site www.empregabrasil.mte.gov.br ou se dirigir a uma loja do Cine. Chegando na loja do Cine, ele faz o cadastro dele e ele recebe um QR Code. Com esse QR Code, que ele pode conseguir tanto do site, tanto na loja, ele pega o celular dele, aponta para esse QR Code e automaticamente ele já é cadastrado. E lá ele pode atualizar os dados dele para verificar as vagas. Depois de fazer esse passo a passo, o trabalhador terá acesso às vagas disponíveis de acordo com as experiências profissionais e cursos de qualificação. Em funcionamento desde maio deste ano, o aplicativo já foi baixado por mais de 100 mil trabalhadores em todo o país. E à medida que as pessoas descobrem essa facilidade, a tendência é reduzir o número de atendimentos em postos como este aqui no centro de Goiânia, onde a quantidade de visitantes já caiu cerca de 10%. É aquela história de sair de casa para vir a um cine atrás de vaga de emprego está ficando para trás. Em 5 meses, Ulisses foi ao posto do Cine 3 vezes para ver se apareceu alguma vaga. Com o aplicativo, ele espera que isso seja diferente. Eu acho que é bacana, né? Tudo que pode ser fácil para a pessoa que a pessoa está desempregada, né? Tudo que possa facilitar, né, a vida da pessoa, que a pessoa está em busca de emprego, né? Tudo
tudo que é relativo para a pessoa procurar um emprego, que a pessoa possa procurar, né, e achar, né, tudo é válido. Por enquanto, o Cinefácil está disponível apenas para smartphones com sistema Android, mas o objetivo do Ministério do Trabalho é desenvolver também para a plataforma iOS. No próximo bloco, a advogada Carla Carneiro fala sobre a escravidão contemporânea e a persistência da cultura escravocrata nas relações de trabalho no Brasil. Não saia daí! De 1995 a 2016, mais de 50 mil pessoas foram libertadas do trabalho análogo ao de escravo no Brasil, um crime que fere a dignidade e a liberdade humana. Porém, o sistema brasileiro de combate à escravidão contemporânea está ameaçado de sofrer retrocessos. O investimento contra o trabalho escravo não é suficiente para combater essa prática e as operações para resgate de trabalhadores têm diminuído. E para falar sobre a persistência dessa cultura escravocrata nas relações de trabalho no Brasil, nós conversamos hoje com a advogada Carla Carneiro, que é doutoranda em psicologia com ênfase na psicodinâmica do trabalho. Seja bem-vinda novamente à Hora Extra. Muito obrigada, Fabiola. Doutora Carla, as estatísticas demonstram que as relações de trabalho no Brasil são marcadas pela extrema desigualdade, comprovadas pelos baixos salários, né? Escolaridade, pela assimetria de direitos negociados em diferentes categorias, pela grande diferenciação de renda e, sobretudo, pela continuada cultura da exploração, né, que foi herdada do período escravocrata no Brasil. Essa herança é difícil de ser combatida? Sim, ela é muito difícil porque a escravidão ela é muito recente na nossa história, né? Se nós pegarmos da época do descobrimento do Brasil, a Lei Áurea, nós vamos ter 388 anos. E de lá para cá, nós vamos ter só 129 anos. E desses 129 anos, nós temos tão somente 74 anos de CLT. 74 anos de direitos regulamentados e reconhecidos. Então, nós não temos, na verdade, nenhuma geração completa, né, de direitos trabalhistas. Isso quer dizer que toda essa realidade de escravidão, de que o outro tem sim, né, que trabalhar de graça, tem que fazer o que eu quero, se eu tenho mais, o outro tem que ser submisso a mim, né, ela está muito recente na nossa memória, né? Então, a tendência natural da história social, política e econômica sempre vai ser voltar naquele status quo, sempre vai ser voltar naquele tempo em que eu tinha tudo e que para ter esse tudo eu não precisava pagar nada. Quais, segundo a legislação brasileira, são as situações que caracterizam o trabalho análogo a de escravo? Segundo o artigo 149 do Código Penal, são 4 situações hoje no Brasil, né? Trabalho degradante, jornada exaustiva, trabalho forçado e cerceamento da locomoção, seja por vigilância ostensiva, seja por retenção de documentos, né? Ou seja por retenção da pessoa em face de contração de dívidas. Hoje o Brasil tem 40 milhões de trabalhadores com baixa renda, baixa escolaridade. Os trabalhadores que hoje são resgatados, né, em condições análogas a de escravo, não têm nenhum ensino fundamental. Isso significa que os escravizados de antes do Brasil Império passaram a terem como hoje a pobreza extrema e o estado de necessidade contínuo? Sim, muito interessante, Fabiola, essa reflexão, porque eu não sei você, mas eu cresci ouvindo, né, que determinados fazendeiros no estado de Goiás foram tão bons que mesmo os escravos tendo sido libertos, optaram por continuar morando naquela fazenda, porque seriam muito bem tratados, né? Mas, na verdade, não é essa a realidade, né? A realidade é que, tão logo houve a libertação, a Lei Áurea, né? Houveram também edições de outras leis, né? Que garantiram que aqueles trabalhadores libertos não pudessem estudar, não pudessem ter acesso ao trabalho
e não pudessem adquirir terras. Ou seja, eles tiveram somente a liberdade física, porque eles não tinham autonomia financeira e econômica, né? Não podiam se relacionar socialmente, não tinham esse contexto, né? E não podiam estudar. Eu fiz uma pesquisa na legislação pós-Lei Áurea, ainda na época do Império, né? E nós vamos encontrar o seguinte: tem a Lei de Terras, que dizia que as terras devolutas só poderiam ser adquiridas por meio de compra, eles não tinham dinheiro. Existiu também uma legislação que proibia o acesso de negros e leprosos à escola, né, por serem portadores de moléstias graves. E logo depois da libertação dos escravos, houve a legislação que estimulava a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. E muito interessante que essa legislação, ela previa que poderiam vir pessoas de qualquer país que estivessem em condições saudáveis de trabalho. A exceção era a África e os indígenas asiáticos. Ou seja, ficou muito claro, né? Não poderia vir aqueles que já estavam aqui e que eles já tinham acabado, prejudicado com todos eles, né? Então, é um contexto que não tem como você querer que hoje, né, aquelas pessoas que tiveram essas condições lá atrás pudessem estar em melhores condições hoje. Isso não é possível. Em Goiás, essa realidade também não é diferente. Tivemos esse ano operações em Aparecida de Goiânia e em Guapó de resgate de trabalhadores em condições péssimas de trabalho. Mas isso nós vamos ver no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, conversando hoje com a advogada Carla Carneiro sobre a herança escravocrata das relações de trabalho no Brasil. Não saia daí. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a advogada Carla Carneiro, que é doutoranda em Psicologia e Psicodinâmica do Trabalho, sobre a cultura escravocrata que ainda persiste nas relações de trabalho no Brasil. Doutora Carla, as estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que foi reduzido o número de operações, né, de resgate de trabalhadores em condições análogas a de escravo, por conta de contenção de gastos. Isso pode acentuar ainda mais os casos de exploração no Brasil? Sim, com certeza. O que nós vemos hoje é que todos os órgãos, né, de fiscalização e de atuação nesse combate, como o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, estão com recursos muito reduzidos, né, apesar de serem órgãos que garantam uma alta arrecadação para o Estado. Mas nós sabemos também que tudo isso faz parte de uma política neoliberal, né, que visa afastar o Estado dos seus cidadãos, né, não garantir o bem-estar social e permitir que os seus cidadãos fiquem à mercê do mercado, né? Então, é um privilégio do lucro em detrimento da dignidade da pessoa humana. E isso está acontecendo há muito tempo e eu creio que nós estamos chegando no ápice dessas consequências no momento atual. Então, não há dúvida, Fabíola, reduzindo recursos, né, reduzindo ações, os maus empregadores ficam mais livres, né, para atuar sem terem medo de serem punidos. Como estávamos falando no bloco anterior, em Goiás a realidade também não é diferente. Há, em 2017, resgate de trabalhadores, né, perto de Goiânia, inclusive, uma situação que a gente vai ver agora. O fim da escravidão não rendeu homens livres. Eles passaram a ter em comum a pobreza extrema e o estado de necessidade contínuo. A estimativa da Organização Internacional do Trabalho é de que existam atualmente no mundo quase 21 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado. Para a América Latina, a estimativa é de 1.800.000 vítimas. Em 2017, 41 trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo foram resgatados em Goiás
em 2 obras financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, em Guapó e em Aparecida de Goiânia. Em Guapó, os trabalhadores que foram recrutados em cidades do entorno de Goiânia estavam alojados em condições precárias em 5 barracos, alguns sem água e energia elétrica. Eles dormiam no chão, sobre pedaços de espumas velhas, e a maioria estava sem carteira assinada. Com os salários atrasados e para não passar fome, os operários relataram que pediam mochibas nos açougues, cestas básicas nas igrejas e comida aos vizinhos. Alguns obreiros estavam sendo submetidos a jornadas exaustivas, chegando a trabalhar por até 14 horas, além de contarem com mínimas medidas de proteção coletiva e individual. Doutora Carla, uma realidade pertinho da gente, né? Sim. Uma situação que realmente preocupa, né? Sim. As autoridades, a Sim. sociedade, né? Os trabalhadores nessas condições. Inclusive, nós promovemos um evento da Comissão de Combate às Explorações das Relações de Trabalho da OAB Goiás e tivemos, na oportunidade, a possibilidade de ouvir depoimentos do Procurador do Trabalho responsável por essa ação de combate, que é o Dr. Opiniano do Prado Lopes, que inclusive aparece na imagem, né? Ele nos relatou um caso onde um trabalhador, também encontrado numa fazenda próxima a Goiânia, em torno de 9 anos, há 9 anos atrás, né? Ele passou 60 anos, né, sendo escravizado, mantido nessa condição de trabalhos forçados. Ele apanhava todos os dias, as costas dele estavam toda marcada, né? E, além disso, eles quebravam a mão dele também todos os dias, porque ele tirava leite e, como os ossos se quebravam, né, e não eram curados, ele tinha dificuldade de movimentar. Então, eles batiam com a marreta nas mãos dele. E esse senhor só percebeu que estava vivendo uma situação que não era normal, né, quando ele nasceu nessa fazenda, onde ele era mantido nessas condições, quando o neto do fazendeiro passou também a bater nele. Então, algo startou nele, ele percebeu que aquilo não estava correto, porque ele tinha visto aquele menino nascer, né? Então, vamos dizer que praticamente tem 9 anos que ele passou a ter vida, realmente. É muito sério isso. E diante de tanta miséria, de todas essas situações, né, de exploração da mão de obra no Brasil, é verdade a afirmação de que os direitos trabalhistas são impactantes para o custo Brasil? Esse discurso de que o custo Brasil, né, tem a ver com direitos trabalhistas, ele é falso, ele não é verdadeiro. Eu fiz uma rápida pesquisa num site de guia trabalhista, né, e para ver exatamente qual era o custo dos encargos sociais face aos direitos trabalhistas. E lá foi dito o seguinte, que numa empresa que não é optante do Simples Nacional, ela paga mais de 100%, 101% de encargos sociais. Então, fica aí o questionamento. São os direitos trabalhistas que estão onerando esse custo, né? Ou é a carga tributária que é excessiva? Com certeza. E qual seria a melhor forma de combater o trabalho escravo no Brasil? Só para finalizar. Fabíola, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que é conscientização, educação. Bom, primordial é aquilo que nós já falamos, que infelizmente nós estamos vendo reduzir, que são os programas de combate, né? Isso aí é eficaz, é por aí que a coisa anda, né? Mas num segundo momento e de uma forma mais ampla, mais macro, eu entendo que seria o investimento na educação. Eu entendo que esse trabalhador, se ele tiver acesso à educação, ainda que seja no próprio ambiente do trabalho, né, ele vai se conscientizar, ele vai crescer, ele vai buscar outros rumos. E também o empregador que estuda, que reflete, que se conscientiza, não vai fazer isso, né? Você colocar um ser humano semelhante a você, né, numa condição degradante e análoga à escravidão, é algo muito pobre, é algo muito pobre. É muita falta de condição de conscientização. De humanidade, né? Sim. Muito obrigada pela entrevista, doutora Carla. Eu que agradeço, Fabíola.
Obrigada por sua atenção. O Hora Extra fica por aqui. Nós hoje conversamos com a advogada Carla Carneiro sobre a persistência da cultura escravocrata nas relações de trabalho no Brasil. Até a próxima semana e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pela rádio web, pelo Twitter e pelo Facebook. Até lá!